Quando pensamos na culinária japonesa, imagens de sushi fresco, ramen fumegante ou brilho teriyaki logo vêm à mente. No entanto, existe um elemento silencioso, presente em quase todas as refeições tradicionais japonesas, porém que raramente recebe o destaque que merece: o tsukemono. Traduzido literalmente como coisas em conserva, o tsukemono é muito mais do que um simples acompanhamento. Ele é o equilíbrio, a textura e a alma secreta da dieta nipônica. Neste vídeo, vamos mergulhar na história, nas técnicas e na profunda importância cultural dessas conservas fascinantes que conectam o Japão moderno às suas raízes ancestrais. Originalmente, o tsukemono surgiu muito antes de ser considerado uma iguaria. Foi uma estratégia vital de sobrevivência. Em um país com invernos rigorosos e estações do ano drasticamente distintas, conservar vegetais era a única forma de garantir suprimentos durante os meses de escassez, quando a terra não produzia nada. Nos séculos passados, o processo era puramente funcional. O uso de sal marinho era o método predominante para retirar a umidade dos vegetais, impedindo a proliferação de bactérias nocivas e estendendo a vida útil da colheita. Com o passar do tempo, o que era uma necessidade técnica evoluiu para uma forma refinada de arte culinária. A partir do período Edo, o refinamento das técnicas de conservação tornou-se um marcador de status e um orgulho regional, com cada vila desenvolvendo receitas únicas baseadas nos ingredientes locais. Na gastronomia tradicional, o tsukemono desempenha um papel indispensável no conceito de Ishiju Sansai, ou seja, uma sopa e 3 pratos, servindo como elemento que harmoniza a refeição. Ele atua em 3 frentes fundamentais: a limpeza do paladar, onde a acidez natural e a crocância agem como um reset para as papilas gustativas. O equilíbrio nutricional, fornecendo probióticos essenciais para a saúde intestinal. E o contraste estético, porque, afinal, comemos primeiro com os olhos. Não existe um único tipo de tsukemono. A variedade é vasta e fascinante, definida pela técnica de cura. Temos o shiozuki, que é a conserva simples em sal. O nukazuki, um método complexo de farelo de arroz que exige cuidados diários. O shiokodi, que utiliza o fungo aspergillus oryzae para um umami profundo. E o mizuzuki, que transfere notas terrosas através da pasta de miso. Exemplos clássicos como takuan, umeboshi e ugari são apenas a ponta desse iceberg de sabores. Para muitas famílias japonesas, o tsukemono é sinônimo de casa. O recipiente de fermentação não é apenas um pote. É uma herança que passa de geração em geração. Preparar o tsukemono é um ato de meditação, paciência e conexão com os ancestrais. É a prova de que a simplicidade, quando tratada com tempo e cuidado, pode se tornar extraordinária. Recentemente, a gastronomia mundial voltou seus olhos para os alimentos fermentados. Em um cenário onde a comida industrializada domina, o tsukemono surge como uma alternativa que celebra a natureza, o minimalismo e a saúde digestiva. Ele não é apenas um relicário do passado, é uma lição atual de sustentabilidade, ensinando-nos a reduzir o desperdício e a valorizar o ciclo natural dos ingredientes. O tsukemono é, em última análise, um pilar que sustenta não apenas a dieta, mas a filosofia de vida japonesa. Encontrar beleza no tempo, equilíbrio na simplicidade e transformação na paciência. Ao explorar essas conservas, não estamos apenas experimentando novos sabores, mas decodificando a sabedoria secular de uma nação. Você já provou algum tipo de tsukemono ou tem curiosidade em preparar o seu próprio em casa?